Aqui é o professor Raul e vai ter aula de história agora, meu parceiro. Aula pro segundo ano do ensino médio. E é isso aí. Qual é, rapaziada? Nessa primeira semana aí do Classroom, a gente já estudou um pouco sobre as grandes navegações. E agora a gente vai relembrar, a gente vai falar sobre o Renascimento e as reformas religiosas. Eu não vou me preocupar tanto com esse assunto, porque a gente estudou isso lá no primeiro ano. Fui eu que ensinei isso para vocês e a gente só vai dar uma relembrada nesses assuntos, nesses temas agora. O Renascimento e as reformas religiosas representam mudanças na mentalidade das pessoas lá da Europa no início da Idade Moderna. O Renascimento ele começa na Itália e se espalha por outros países da Europa, pelo mundo, e as reformas religiosas basicamente a mesma coisa, só que começa na Alemanha e também vai se espalhar por outros países e pelo mundo. Vamos começar então falando sobre Renascimento. O Renascimento ele tem um período histórico, um recorte histórico temporal em que ele aconteceu. Foi entre os séculos XV e XVII, ou seja, entre os anos de 1400 e 1600 por ali. Se chama Renascimento porque a cultura grega da antiguidade renasceu no início da Idade Moderna. Olha comigo essa linha do tempo. Se a gente observar bem, a Idade Antiga tá bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu arrumo uma canetinha para eu rabiscar isso aqui. Vamos lá. A Idade Antiga tá bem aqui, ó. A cultura grega, ela é lá da antiguidade clássica. E a Idade Moderna tá bem aqui. O Renascimento foi quando a cultura grega renasceu aqui na Idade Moderna. O pessoal da Idade Moderna foi buscar lá na Antiguidade Clássica, lá na cultura grega, os referenciais culturais para a sua sociedade, para a sua cultura moderna. Aliás, esse é mais ou menos o conceito de modernidade. É algo que já existe, mas reutilizado, modernizado de uma outra forma. Então, vamos voltar aqui para esse slide. O Renascimento ele vai trazer de volta o jeito como os gregos faziam as obras de arte, por exemplo, sempre com o ser humano em evidência, vai trazer de volta um pensamento científico, vai colocar o homem agora no centro do mundo. Se nesse período aqui, ó, da Idade Média, o centro do mundo, o centro da vida das pessoas era Deus, no Renascimento, o centro da vida das pessoas vai passar a ser o homem, o ser humano, na verdade. Sabendo disso daí, a gente pode entender um pouco melhor os conceitos de humanismo, antropocentrismo e cientificismo. Humanismo é o homem sendo a medida de todas as coisas, a referência para tudo, para as obras de arte, para a literatura, para o pensamento, para a mentalidade do Renascimento. A religião, Deus, não foi abandonada pelas pessoas do Renascimento. Porém, agora, quando ia se fazer, por exemplo, uma obra de arte representando uma história da Bíblia, o corpo humano era colocado em evidência muitas vezes. O antropocentrismo é justamente isso, é o homem no centro do universo. E o cientificismo foi essa ideia do Renascimento de explicar as coisas de maneira racional, de maneira científica, buscar uma explicação científica para as coisas, diferente do que aconteceu no período anterior, na Idade Média, em que a religião explicava tudo. Com o Renascimento, há uma busca por uma explicação racional e científica das coisas. E esse renascimento, ele vai se expressar na arte, na política, na religião e principalmente na mentalidade. Vai ser uma grande mudança, uma transformação para aquela sociedade do início da Idade Moderna. Bom, vamos para o nosso outro assunto que são as reformas religiosas. Lembrando que a ideia aqui é só relembrar um pouquinho esses conteúdos. As reformas religiosas, esse tema, ele está ligado a uma ruptura que vai acontecer dentro da Igreja Católica no iniciozinho do século XVI, lá em 1530 e poucos. O que vai acontecer? A Igreja Católica, lá do início do século XVI, ela não é a mesma Igreja Católica de hoje. Lá no passado, a Igreja Católica ela estava permeada por problemas de corrupção.
E tinha muito a venda de indulgências, que é mais ou menos a mesma coisa que vender o perdão para alguém. A pessoa pagava para ser perdoado, pagava para tirar um ente querido do purgatório. Muitos cargos altos da igreja eram negociados e vendidos para as pessoas ricas da época. E isso tudo vai começar a incomodar um camarada que chamava Martinho Lutero. O Lutero, ele era um monge, ele era de dentro da própria Igreja Católica. Ele vai ficar muito incomodado com essas questões, com essa corrupção, com esses problemas da igreja. Vai escrever as críticas dele em 95 teses, que é como se fossem 95 pontos que ele queria discutir com a própria igreja. Ele vai escrever isso em latim e vai pregar na porta da igreja da cidade dele. Era um costume comum, pregar na porta da igreja aquilo que se queria discutir. Porém, o momento ali, que é o momento também do Renascimento, vai fazer com que essas ideias do Lutero ganhem uma proporção enorme. O Lutero ele critica muito a autoridade do Papa nessas 95 teses. Isso vai fazer com que ele seja excomungado, expulso da Igreja Católica. O Lutero, então, ele vai iniciar o movimento reformador. Ele vai traduzir a Bíblia para a linguagem comum, para o alemão, lembrando que a Bíblia era em latim, só os padres tinham acesso, e olhe lá. E vai começar um novo movimento religioso, no sentido de criar uma nova religião, que a gente conhece hoje como a Igreja Protestante, ou a Igreja Evangélica, os crentes, como a gente também costuma chamar mais comumente. Dentro dessas reformas que o Lutero vai fazer, criando essa nova igreja, essa nova religião, porém vai ser mantido dois costumes da Igreja Católica: o batismo e a comunhão do corpo de Cristo, que na igreja evangélica é muito comum chamar de ceia, quando se toma o vinho e se come o pão, representando o sangue e o corpo de Cristo. E a igreja católica não vai deixar barato também isso que vai acontecer e vai criar contra-reforma. A contra-reforma, antes de qualquer coisa, é uma reação à reforma protestante. A contra-reforma vai reafirmar os dogmas da igreja católica, vai acabar com aquela corrupção, com aquilo que o Lutero criticou e que realmente estava errado, e vai também criar a Companhia de Jesus, os jesuítas, que vão sair pelo mundo espalhando a fé católica, inclusive aqui no Brasil, catequizando os indígenas. Nesse momento o Brasil estava recém-descoberto. E é isso aí. Pessoal, a ideia aqui era só relembrar esses dois temas e eu já vou aproveitar para explicar uma atividade sobre o Renascimento, que eu vou botar lá na plataforma, explicar melhor lá na plataforma. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma releitura de uma pintura ou escultura do Renascimento. Como assim uma releitura? Vocês vão pesquisar uma obra de arte do Renascimento, vão escolher uma escultura, uma pintura e vão tirar uma fotografia ou fazer um desenho ou então fazer um meme utilizando como referência essa imagem do Renascimento. Eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente pensar. Por exemplo, o homem vitruviano aqui do Da Vinci. Você pode se juntar aí com o seu irmão e pedir para sua mãe tirar uma fotografia aí, imitando esses movimentos do homem vitruviano e fazer uma releitura. Olha aqui, a Pietà do Michelangelo. Você pode fazer uma releitura também dessa imagem. Aqui uma escultura. A Mona Lisa. E é claro, né, eu não poderia deixar de também fazer a minha releitura aí, Tá aí, um exemplo para você entender mais ou menos como é que eu gostaria que você fizesse. É o Raul Mona Lisa. Uma releitura de uma obra do Renascimento. É isso aí, rapaziada. A ideia não era demorar muito para essa aula não ficar muito grande. É nóis, tamo aí e até a próxima.